Seja bem-vindo a mais um vídeo dos Cortes do Fiel Cristão. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo novos vídeos. O dia da revelação do juízo de Deus. A gente pergunta, mas qual a necessidade desse dia? E a resposta é que é preciso que um dia a justiça de Deus seja manifesta claramente. É preciso que haja um dia em que Deus vá dizer: estes são aqueles perdoados dos seus pecados e salvos pela graça. Aqui você tem uma tensão entre o já e o ainda não. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, aqui e agora. Mas isso só será anunciado publicamente no dia da revelação do juízo de Deus, porque eu não sei quem tem, eu não sei se você tem, eu não sei se aquele outro tem, eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por isso é preciso um dia público em que Deus diga: são esses aqui e são esses aqui. Como o próprio Jesus disse, naquele dia ele vai separar, vai colocar as nações diante dele e vai dizer a um grupo: vinde benditos de meu Pai. E aí ao outro vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então é preciso que haja um dia público em que essa separação seja conhecida, porque no momento está misturado. Aqui mesmo nessa noite, há pessoas que no dia do juízo ouvirão a voz: vinde benditos de meu Pai. Mas eu digo com lágrimas nos olhos, há pessoas também que ouvirão aquela voz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não sei quem são, você também não. Por isso é preciso um dia em que isso seja feito publicamente, que o joio seja separado do trigo, e que fique claro que valeu a pena servir a Deus, e que fique claro quem são aqueles que são de Deus e quem não são. Então é por isso que precisa esse dia. Essa é a primeira coisa. É um dia que se chega, é um dia que se aproxima, é um dia em que o julgamento será público, o veredito de Deus será declarado e a justiça dele será vindicada. E toda boca se calará diante da justiça de Deus. Segunda coisa que nós queremos destacar aqui dessa passagem é o critério pelo qual Deus haverá de julgar os homens mediante Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz no verso 6, no verso 5 ele fala do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E no verso 6 ele diz: Deus retribuirá naquele dia a cada um segundo o seu procedimento. Naquele dia, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, aqui nós estamos diante do critério que Deus vai usar para retribuir a alguns uma coisa, retribuir a outro outra coisa. O critério é o que Paulo chama aqui procedimento. Literalmente, na língua grega, o que nós temos aqui é a palavra obras. Ou seja, literalmente está dizendo: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Como as obras mencionadas é aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, as minhas escolhas, as minhas decisões, então a nossa tradução traduziu corretamente como procedimento. Mas a palavra é isso: obra, aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo pelo que eu vivo, o encaminhamento que eu dou à minha vida, como eu trato as pessoas, como eu trato Deus, como eu trato o dinheiro, como eu trato o meu corpo, como eu trato a propriedade do meu próximo, como eu trato o casamento do meu próximo, como eu trato o nome do meu próximo. São obras, é o que nós somos, é o que nós fazemos como seres humanos. Daí a tradução aqui é procedimento. Esse vai ser o critério naquele dia. Deus vai julgar o procedimento de cada um, e Ele vai dar de acordo com isso, vai retribuir. Note a palavra aqui, daí a justiça de Deus. Ele vai retribuir de acordo com as obras de cada um.
A retribuição de Deus, ou seja, o resultado do julgamento, será baseado no procedimento que as pessoas tiveram aqui nessa vida. Note que no dia do juízo não haverá mais oportunidade para nada, do tipo assim: Deus, eu sei que fui mal a vida toda, tem chance de mudar alguma coisa? A resposta vai ser não. Então é o momento final. O que vai estar em jogo é o que você fez enquanto estava vivo, enquanto viveu aqui nesse mundo, enquanto ocupou o seu corpo aqui na terra. É isso que vai ser levado em consideração. Não será considerada raça, não será considerada cor, não vai ter cota para ninguém, não vai ser considerado gênero, também não vai ter cota nenhuma baseada em gênero, língua, posição social, religião. Deus vai julgar de acordo com o procedimento, de acordo com as obras de cada um. Terceira coisa que o texto nos diz é que nesse dia haverá somente dois resultados. Dois resultados. O primeiro resultado do juízo de Deus está no verso 7. No verso 6 ele diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 2 pontos. Ou seja, a uns ele vai dar, verso 7, a vida eterna. Essa vida eterna, ela é repetida aí no verso 10, quando o apóstolo Paulo diz que Deus dará glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então, o que Deus vai retribuir? Em primeiro lugar, Ele vai dar vida eterna, glória, honra e paz a um grupo. A vida eterna é a vida não somente sem fim, em contraste com a morte eterna, mas é uma vida em comunhão com Deus. A vida consiste em conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo e viver com Ele para todo sempre. A vida eterna é muito mais algo qualitativo do que quantitativo. Quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa em viver para sempre, mas a vida eterna na Bíblia é mais do que viver para sempre. É também, mas significa viver em comunhão com o eterno, aquele que existe para todo sempre. É nesse sentido que a vida eterna é a vida no seu ápice, é a vida além da vida e para sempre sendo isso. Faltam adjetivos para qualificar o inqualificável. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao tentar descrever isso aqui, Pedro também fala assim de coisas indizíveis e cheias de glória. Uma dessas coisas seria tentar definir a vida eterna. Paulo diz também que Deus vai dar glória, estou no verso 10, honra e paz. A glória aqui é a participação na glória de Deus. A honra é ser honrado por Deus e a paz é o shalom, o reino de Deus esperado, o novo céu e a nova terra, onde não há mais guerra, onde não há mais dor, acabou a angústia, não há mais pecado, é a felicidade eterna. É tudo isso que é resumido na expressão vida eterna. 2 resultados. O primeiro deles é: Deus dará vida eterna a algumas pessoas. A outras pessoas, Deus dará a sua ira. Veja o que diz, verso 8. No verso 6 ele diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 2 pontos. Primeiro, vida eterna. Verso 8. Segundo, ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Aqui Paulo fala sobre o segundo grupo, dizendo que eles receberão a ira de Deus, o desprazer de Deus, a indignação de Deus. Deus está indignado com eles e vai derramar sobre eles o seu justo juízo e castigo. No verso 9, tribulação e angústia, angústia profunda, indizível, interminável, incapaz de ser compreendida. Se você já não consegue viver com angústia aqui, você está tendo apenas uma pequena amostra do que vai ser o dia do juízo e o inferno. Uma angústia indizível que leva as pessoas ao desespero,
como Jesus mesmo disse, ao ranger de dentes, de tanta angústia. É isso que Deus vai derramar naquele dia, para o segundo grupo. Então, Deus vai retribuir segundo as obras, e o resultado será apenas vida eterna para um, e ira, indignação, tribulação e angústia para o outro. Note, de acordo com Paulo aqui e com o restante da Bíblia, não tem uma terceira opção tipo purgatório. Ou seja, Deus olhou assim e disse: esse foi mais ou menos. Então faz o seguinte, você vai passar um tempinho sofrendo aqui, e depois que você sofreu bastante, você entra no céu. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. São apenas dois resultados: ou céu ou inferno, usando a linguagem bíblica. Ou vida eterna ou ira eterna. Apenas dois. Segunda coisa, note que não se fala aqui da extinção da alma, porque algumas pessoas acham que o castigo de Deus no dia do juízo vai ser extinguir a pessoa deixa de existir. Mas se for isso, não faz sentido Paulo falar de tribulação, indignação e angústia, porque mortos extintos, eles não sentem nada disso. Estarão bem vivos, sim, e bastante conscientes. Terceira coisa, note que Paulo não está dizendo aqui que a salvação é universal, que naquele dia Deus vai dar a vida eterna a todos. Ele não vai dar a vida eterna a todos. Deus vai dar a vida eterna a alguns, mas não a todos. Há pessoas que defendem o universalismo, ou seja, que nesse dia do juízo Deus vai perdoar a humanidade toda. Não há o menor fundamento bíblico para isso. No dia do juízo, dois resultados virão: vida eterna e ira eterna. Não há um terceiro, não há um meio termo, não há extinção, não há salvação universal. Mas somente esses dois estados, eternos e irreversíveis, que não podem ser mudados. Por isso a importância de você escutar o que eu estou dizendo essa noite. Enquanto você tem oportunidade, esses estados são irreversíveis. Uma vez pronunciado o juízo, e ele começa depois da morte, uma vez pronunciado o juízo, ele não tem volta, não tem